Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana retrospectiva, o espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas, traz-lhes os principais assuntos que marcaram a semana finda e a sua análise. A meio da semana tivemos o lançamento do FUNEA, mais um acrónimo para mais um fundo, mais um projeto, desta vez para combater o desemprego, o Fundo Nacional do Emprego. José Guerreiro, bom dia. Bom dia a todos. De facto, foi notícia e notícia importante, de facto, na semana passada, que o Governo disponibilizou cerca de 500 milhões de dólares para um fundo destinado a apoiar projetos geradores de emprego. Né? Pelo que foi anunciado nesta fase inicial, foram identificadas algumas áreas cujos projetos poderão ou irão ser apoiados, como seja a manutenção de vias, os catadores de resíduos sólidos, a limpeza de sarjetas e a pintura de lancis. Portanto, estas áreas foram identificadas como passíveis de serem objeto de benefício destas verbas, e prevê-se que preferencialmente os candidatos a essas verbas estejam organizados em cooperativas, preferencialmente. No ato de lançamento do programa, discursou o Sr. Ministro de Estado e da Coordenação Económica e também a Sr. Ministro do Trabalho. Bom, não é habitual, de facto, eu comentar discursos de responsáveis. Portanto, não vou fazer de novo, porque já conhecemos os discursos, estes discursos são politicamente e diplomaticamente corretos, bem escritos, com boas análises, boas perspectivas, esperanças e promessas, não é? Mas não vale a pena nós comentarmos, na minha opinião, eu comentar discursos. Por isso quero vou manter à prática, a realidade, aos dados e não aos discursos. Assim, gostaria de dizer o seguinte: eu acho importante a iniciativa, não é? Acho também que o valor definido ainda é exíguo, mas é melhor que nada. As áreas definidas para benefício dessas verbas de emprego, de garantir a empregabilidade, ainda são muito limitativas. Mas tem que se começar por algum lado, né? Por isso eu também apoio, né? E resta-me, sim, fazer votos, né? Para que a seleção dos candidatos, né? Cujos projetos sejam aprovados, né? Que essa seleção seja rigorosa e criteriosa, né? Priorizem de facto os que necessitam e não sejam seguidas práticas antigas e recorrentes de que os financiamentos, os empréstimos, a distribuição de autocarros, kits agrícolas ou industriais, etc., beneficiam sempre alguns sortudos, né? Muito bem escolhidos e selecionados, quase sempre os mesmos, ou com as mesmas ligações políticas ou familiares. Finalmente, eu gostaria de considerar que a questão do emprego é muito profunda, abrangente, é muito abrangente, é multissetorial, e com certeza que este fundo não pode ter a intenção de resolver todos os problemas que existem, né? E aliás, isso foi realçado nos discursos que aconteceram. Portanto, não pode. O emprego, eu ia outra vez falar e começar a pirâmide por baixo, dizendo que o emprego depende da diversificação e aumento da produção em vários setores, né? O aumento da produção depende dos resultados efetivos a nível, sobretudo, da agricultura, da pecuária, das pescas, da indústria transformadora, do empreendedorismo, do pequeno comércio. Portanto, se o emprego depende da produção, a produção depende do aumento destes fatores, né? Estes resultados dependem de políticas traçadas e executadas, e essas políticas dependem da boa governação. Aqui é a porca torce o rabo, como se costuma dizer, né? A boa governação depende de muita coisa a montante, né? E é aí onde temos sérias dificuldades, né? E aqui eu, às vezes, ao comentar isto, ouvir os discursos e a ver os fundamentos das 15 folhas que constituem o ato de lançamento do fundo, às vezes tenho a percepção que a nossa governação anda um pouco desgovernada, não é? Não sei se é por termos departamentos ministeriais, mas parece que há muita departamentalização, há muitas estruturas estanques. Cada um faz o seu trabalho, mas sem digamos, um fio condutor, sem um plano geral, sem uma visão estratégica do conjunto, né? Por isso é que são constantemente criadas várias comissões interministeriais, né? Agora os juristas, mais uma vez os juristas, né? Fizeram um excelente documento, pariram ideias, procedimentos e discussões legais, né? Terão terminado o seu trabalho, podem chegar às mãos. Mas como ficam os outros departamentos
que trabalhos devem ter que fazer para que este FUNEA tenha êxito? Não basta um documento, não basta um ato de lançamento público. Como é que a montante, a jusante, a complementaridade das instituições traçadas é possível garantir que, de facto, o emprego aumente no país? Isto ainda não está bem explicado. Era só. Um fundo de 500 milhões de dólares pode fazer a diferença naquilo que são os níveis de desemprego? Os mais recentes números apontam para cima de 30%. Rui de Castro. Bom, o fundo está previsto para ter uma cabimentação de 500 milhões, mas não arrancou com 500 milhões. O fundo arrancou com 6 mil milhões de kwanzas, portanto, 500 milhões de dólares, que é a previsão para o funcionamento do fundo. Arrancou com 6 mil milhões e, conforme foi anunciado, nos próximos dias, semanas, terá mais um acréscimo de outros 5, 6 milhões, que, portanto, isto dá a conta redonda cerca de 14 milhões de dólares. Ou seja, ainda está bastante longe dos 500 milhões. E o Guerreiro dizia que 500 milhões já não é muito, portanto 14 milhões muito menos é, mas não há dúvida que, conforme ele próprio também referiu, nós tínhamos que dar um pontapé de saída. Portanto, e este Fundo Nacional de Emprego foi aprovado em maio do ano passado, mas finalmente a semana passada foi apresentado e digamos que já está em funcionamento. O fundo em si foi concebido para a inserção de recém-formados e, acima de tudo, para cidadãos desempregados no mercado de trabalho que estejam dentro da faixa dos 18 a 35 anos, portanto está direcionado para jovens empreendedores e organizações comunitárias, mas desde que apresentem projetos que demonstrem viabilidade técnica, que eles próprios tenham alguma experiência ou formação ali naquele projeto em que se candidatam, e também que logo à partida garantam que vão empregar uma percentagem significativa de mão de obra. Portanto, digamos que teoricamente tem um bom fundo. Um bom fundo não é o fundo em valor, não é? É do ponto de vista moral. Foi anunciado que este FUNEA será o financiador da Agenda Nacional para o Emprego e que a agenda, pelo menos do ponto de vista teórico, tem tudo para dar certo, uma vez que resultou de um processo de auscultação pública em que participaram confederações juvenis, incluindo as político-partidárias, representantes dos sindicatos, da classe empresarial e até mesmo da Conferência Episcopal, a CIAST e o Conselho das Igrejas Católicas. Portanto, por esse prisma, digamos que poderá efetivamente dar certo. O fundo vai funcionar sob dependência do Instituto Nacional de Segurança Social, numa primeira fase. E no ato da apresentação também houve uma assinatura já de um primeiro acordo com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, o INEFOP, para que os primeiros projetos que já constavam daquele instituto se tornem elegíveis e comece então a funcionar na prática o fundo. Agora, nós
costumamos ter algumas dificuldades, umas delas o Guerreiro já abordou, e que tem a ver com as boas decisões, mas depois, na prática, vêm as distorções. E para mim, uma questão que poderá ser fulcral tem justamente a ver com o comitê de supervisão que foi anunciado, e que vai definir efetivamente quem é que terá mesmo o financiamento. Este comitê, nesta primeira fase, tem como integrantes, além do INSS ou do MAPES, não é? As finanças, o planeamento e representantes dos sindicatos. Eu não ouvi qualquer menção ao Ministério da Juventude, mas se é um projeto direcionado aos jovens, creio que o Ministério da Juventude também deveria ter alguém neste comitê de supervisão. Esta é uma das questões. Portanto, a outra tem de facto a ver com esta necessidade de transparência e responsabilidade na definição dos critérios, e que sejam de facto aqueles que mais precisam que sejam os contemplados na obtenção de financiamento esse que em alguns casos é a fundo perdido, e noutros funcionará como uma espécie de um empréstimo bancário. Este FUNEA tem duas componentes muito fortes relacionadas ao alto emprego e ao empreendedorismo. Essa é a resposta para se reduzir o desemprego em inglês? É uma das respostas, sim, pode ser, mas a questão de fundo, e que eu gostaria de perceber, porque nessas alturas também faz sentido ter mais dúvidas do que certezas, né? Como é que este programa, este fundo, esta iniciativa se difere das demais? O que é que esta iniciativa tem de melhor que as outras não têm, né? Porque nós temos muitas outras iniciativas que, direta ou indiretamente, devem promover o emprego. Eu acho que, do ponto de vista da empregabilidade, tanto o fundo, a iniciativa poderá fazer muito mais sentido do ponto de vista da empregabilidade, não é? Promover a empregabilidade, porque este é um domínio em que os outros setores e outras iniciativas, outras políticas, talvez não tenham em consideração. Mas se nós formos olhar para os demais programas, por exemplo, o Plano Agrão, Plano Pescas, todos os outros programas de promoção da produção, da economia, em princípio, tem que promover o emprego. Tem que promover o emprego. Portanto, nós temos que assegurar que estes programas tenham também este impacto e se assim for, podemos utilizar parte desses recursos, ou se calhar a maior parte desses recursos, exatamente para promover a empregabilidade. Quer o Rui, quer o José Guerreiro referiram-se a esse aspecto, não é? Que depois temos muitas dificuldades de implementar. Esta iniciativa tem uma componente ligada e tem um projeto que é projeto de garantir os empregos locais, pelo que percebi, em que há uma interação com as administrações municipais para realizar todos esses trabalhos de catador, limpeza das ruas e demais atividades na comunidade. E a questão de fundo é
e sobretudo porque há uma componente a fundo perdido. É um contrato que os jovens localmente e organizados em cooperativas devem desta forma aceder ao programa. Eu pergunto-me por que razão não se colocam esses recursos já nas administrações. Por que é fundo perdido? Por que é que precisamos de mais uma estrutura? O que é que mudou? Pronto, se calhar é dar a ênfase, mas esta ênfase pode ser dada exatamente alocando os recursos, indicando, tal como temos o combate à pobreza, por exemplo, definir os critérios e as condições de operacionalização. Então, nós corremos o risco de mais uma vez, criarmos iniciativas que depois não tenham os impactos esperados. É isso que importa. Ainda bem e disse o Rui que eu não tinha estudado que para a concretização, o lançamento desta ideia, houve consulta de vários entes, né, de vários stakeholders, e espero, e a minha melhor expectativa do ponto de vista estratégico da iniciativa é que de facto esta medida corresponda aos anseios dos stakeholders, mas nós também, isto para olhar para os vários aspectos, né? Nós temos questões estratégicas, temos questões operacionais e temos depois questões de controle e risco, né? Que estão muito na base do mau funcionamento das nossas iniciativas. E o que acontece do ponto de vista estratégico e da forma como nós fizemos ou realizamos os nossos processos, porque eles têm que ser eficazes, é preciso ter consultas muito profundas e aturadas, né? Há processos que levam tempo. E a minha questão é, esta iniciativa, tal como foi definida, apesar de ter tido a consulta dos vários stakeholders, por exemplo, será implementada da mesma forma em todo o território nacional? Como se diz, one size fits all, né? É uma solução que cabe para todos, né? E a mim não me parece que o país, com as assimetrias que existem e com as potencialidades também que existem, porque no final do dia ela deve, portanto, as pessoas vão ter emprego para coisas que nós, por um lado, valham a pena e contribuam para o tal processo de transformação económica, a diversificação da economia, mas também tenham impacto. Nós devemos pagar para coisas que tenham impacto na nossa atividade. E, portanto, se isso não é bem feito, às vezes, e eu disse, do ponto de vista estratégico, nós temos soluções que não se adequam aos problemas reais, ou têm, como alguém diz, são soluções que estão à procura de problemas. Não resolvem problemas, porque ainda não temos esses problemas. E, portanto, é preciso ter esse aspecto. Por outro lado, na perspectiva operacional, e porque também muitas iniciativas falham na perspectiva operacional, porque aí a questão da eficiência, estarão as nossas estruturas operacionais, os órgãos que vão lidar com este programa, capazes efetivamente de realizar o seu trabalho, têm meios, têm condições, quem são as lideranças, quem são essas pessoas que vão assegurar, essas próprias pessoas têm formação, essas próprias pessoas estão satisfeitas, ganham bem, não é? Porque provavelmente melhor uso teriam esses recursos, porque nós já temos uma série de problemas, não é? Talvez o segredo, não é? E a chave seria melhorar o desempenho e a capacidade das nossas instituições, porque também sabemos que elas estão com muitas dificuldades, né? Inclusivamente, principalmente na administração pública, em que temos pessoas que estão há muito tempo sem formação e desmotivadas, né? Portanto, nós precisamos e eu risco que muitas vezes, na perspectiva estratégica, tomamos decisões que atendem os sintomas, não as causas dos problemas.
Por outro lado, é a questão do controlo, é que disse muito bem o Zé Guerreiro. Portanto, um maior risco, e para não dizer outra coisa, é o risco dessas iniciativas serem sequestradas, né? Por grupos, não é, de interesse instalados, por serem desvirtuados, e não temos os impactos que esperávamos todos ter. Podíamos também, e talvez também seja um outro aspecto importante para considerar nesta análise, era que a própria forma de pagar, os próprios instrumentos de financiamento, muitos deles estão suportados pelo OGE, e por esta razão temos também muita deficiência, né, na implementação dos nossos programas, mas hoje há outros instrumentos de financiamento que podem ser mobilizados para financiar, sobretudo, o impacto. O que é que eu quero dizer com isto? É preciso atrair também o setor privado para financiar muitas dessas iniciativas, mas o Estado paga desde que haja o impacto esperado, porque nós não podemos só fazer contas, e hoje, e depois vamos talvez olhar para, quando tivermos a olhar para o próximo tema, temos indicadores muito bons de outputs, né? Mais escolas, mais hospitais, mais alunos, mas depois temos gente, e nesse caso particular, por exemplo, no tema do emprego, portanto, não só gente desempregada, mas gente com pouca potencial de empregabilidade. Portanto, nós temos que assegurar que, para além dos outputs, não é, tenhamos, e o Estado financia e paga para os impactos que quer que sejam materializados. A meio da semana foi lançado o FUNEIA. A semana terminou com os 164 municípios do país reunidos em Malange. Rui de Castro. Bom, se me permitirem, eu ainda gostaria de acrescentar qualquer coisa relacionada com o tema anterior, porque o Enda colocou aqui a questão e colocou aí bem, né, a questão das administrações municipais, mas foi dado como um exemplo daquilo que poderá ser a operacionalização deste FUNEIA, o facto de, por exemplo, um grupo de 5 ou 6 jovens se juntarem em cooperativas e firmarem contratos com as administrações municipais e comunais para a prestação daqueles serviços que alguns deles o Zé Guerreiro anunciou, mas depois há uma série de outros, mas não era importante referir agora. Mas, de facto, há efetivamente aqui também a participação das administrações municipais e comunais. Bom, resta depois saber em que medida é que estas administrações municipais irão intervir, porque seguindo mais ou menos a lógica da abordagem do Enda, é que as verbas deveriam ser alocadas às administrações municipais e não ficarem no fundo, portanto, e não apenas aqui neste caso que me parece que foi apresentado até pela própria ministra, de as administrações poderem calcionar a proposta e depois seguir para o FUNEIA que irá financiar. Sim, mas isto aqui, primeiro, vai levar mais tempo, né? Portanto, perdemos tempo, é mais um ente que não deveria estar. Segundo, e daquilo que sabemos, uma parte do fundo, pelo menos 5% é para despesas operacionais e tal. Isto faz muita diferença. Eu não sei por que razão, se os contratos vão ser efetivamente elaborados e celebrados com as administrações, e estamos a falar de entes públicos, devia-se colocar o dinheiro nas administrações
mas monitorar. Isto é um bocado aquilo que... Especialmente nesse contexto de descentralização que se tanto apregoa. Sim, por exemplo, nós muitas vezes, por exemplo, precisamos de formar quadros num determinado domínio. E o que é que foi acontecendo em vários anos, né? Criamos logo um edifício, uma faculdade, uma universidade. Quando eu tenho universidades ali que estão a funcionar abaixo da sua capacidade, se calhar precisava só de melhorar o currículo, não é? E operar. Portanto, nós damos sempre uma volta mais longa e que põe em causa a própria sustentabilidade, porque no final do dia estamos a colocar mais estruturas que não precisavam. E que significam gastos. Quando esses recursos, e eu penso que é um tema que nós também devíamos avaliar, e como referi no aspecto relacionado à operacionalização, é a capacidade mesmo institucional. Muitas das estruturas não têm condições para fazer. Por exemplo, em relação ao trabalho, eu sei que o SIAC tinha uma unidade de intermediação. Eu tenho uma entidade de intermediação do trabalho que deve estar, se calhar, já a operar acima da sua capacidade, não é? E que muito melhor esses fundos poderiam ser usados para melhorar o desempenho destas e outras atividades ou instituições que o Estado tem. O próprio INAPEM, não é? O que é feito das incubadoras? Criaram-se uma rede de incubadoras que se calhar não estão a operar e a fazer o seu trabalho por falta de recursos, não é? Nós estamos agora a formar pessoas. O mesmo resultado pode ser alcançado, e falamos do autoemprego, por via de ações como tantas incubadoras, não é? E eu sei, tenho alguma informação em relação a isso, chegou a um momento que as incubadoras deixaram de funcionar porque não tinham, por exemplo, dinheiro para pôr a funcionar um gerador, para pagar a despesa de eletricidade, da água. Portanto, eu acho que antes, apesar de reconhecer que, primeiro, como diz o Rui, é um fundo que tem um bom fundo, não é? É uma instituição que tem um bom fundo. Agora, se formos avaliar, será que efetivamente é a melhor decisão, é a melhor medida, e no sentido de nos levar a alcançar os objetivos e os impactos no mais curto espaço de tempo possível e com o melhor custo? Isso tem que ser avaliado. Por isso eu falei, sim, José Guerreiro. Para animar. Por isso eu falei, de facto, na minha intervenção em parecer que existe alguma desgovernação em função da departamentalização que existe, não é? Porque cada um trabalha para o seu lado e eu ainda pôs o dedo na ferida em dois aspectos, exatamente, que agora retomou e que eu queria realçar. E é esta questão da descentralização também do dinheiro, não é só no discurso, não é? Mas o que acontece é que o poder central não gosta de perder aquilo que a gente chama, em termos populares, a bufunfa, não é? A bufunfa tem que estar a nível central. Porque será? Né? Haverá muitas explicações para tal, com certeza, mas só uma ou duas certas. Mas a questão real é mesmo essa. O Poder Central não gosta de centralizar. Porque para arranjar uma estrada na Canjala ou em Luachimo, é preciso que o Ministério, a nível de Luanda, na Mutamba, defina o que é preciso arranjar. Porque o poder local não tem dinheiro para arranjar uma estrada na Canjala ou em Luachimo. Este é o problema da descentralização. Não é? E se o contato é feito no município, porque é que tem que entender? Porque não se acredita na divisão municipal, na equipe da divisão municipal. Está de facto muita coisa mal. O segundo assunto que o Enda colocou, e também muito bem, é qual é o papel dos outros fundos. Os outros fundos existem, não é exatamente para promover, para além de outros impactos e de outras realizações, não tem como em vista, no essencial, criar emprego. Pronto, quer dizer, há coisas aqui que eu volto a dizer, parece que cada um trabalha para o seu lado, cada um pensa num projeto, aprova, discurso, bate palmas, televisão, e aí estamos. E depois, só para terminar este meu complemento, refiro uma questão que o Rui de Castro colocou e bem, mas que eu também gostaria de comentar, que é, houve consulta. Nós às vezes, não sei, há consultas que são restritas, são reservadas,
Quer dizer, quando se fala de uma consulta pública, tem que saber que está a ser feita a consulta pública, tem que haver publicidade nessa consulta pública, tem que se ouvir debates nessa consulta pública, tem que saber quem está. Ponto, o Ruca disse, muito bem, o Ruca está bem informado normalmente, que tiveram os sindicatos, tiveram as organizações político-partidárias, tiveram não sei o quê. Eu estou a ouvir pela primeira vez agora a existência dessa consulta. Não duvido que tenha existido, aliás, está informado, e do Rui de Castro nunca podemos duvidar, mas era bom que, não é, e isto já não tem a ver com o Rui de Castro, que essa consulta tivesse sido publicitada, que as pessoas tivessem acesso, e mesmo que eles não fossem consultados, se revisse ou não nas opiniões dos consultados. Era só a minha pequena contribuição. Em inglês. Eu lembrei-me, por exemplo, agora, por exemplo, o BDA tem um fundo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento. Por que razão é que esses recursos não vão também para o Fundo Nacional de Desenvolvimento? Nós não precisamos de criar mais fundos, não é? Nós precisamos de, em minha modesta opinião, porque até já estávamos numa fase que tínhamos decidido, né, como país decidido, extinguir fundos e instituições, né? Mas agora estamos a voltar. Portanto, nós precisamos de ter políticas claras, não é? E assegurar uma melhor interação e coordenação dos órgãos. E depois temos também que tirar lições e ilações de projetos e iniciativas passadas, de microcrédito, crédito jovem. Portanto, por que eles falharam? E porque falhamos sempre, não é? E neste aspecto, não é? Sobretudo por causa depois da sustentabilidade, tudo financeira, precisamos de inovar e assegurar que as coisas, por exemplo, funcionem melhor. Nós temos, em termos de vários instrumentos, né, públicos, para além das instituições, os mecanismos financeiros, nós temos taxas de juro subvencionadas, não é? E nós poderemos e devemos, por exemplo, ter discriminação positiva em relação a esses instrumentos e a esses preços. Taxa de juro é um preço. Para aqueles projetos, se quisermos promover o emprego, para aqueles projetos que promovam mais emprego. Portanto, eu tenho um projeto, o Estado já atribui um crédito, o financiamento, atribui uma taxa de crédito que pode ser variável em função dos empregos que se estabelecem. Se eu não mexer na taxa, posso inclusivamente alterar, alargar o prazo de pagamento do empréstimo, as amortizações do empréstimo, em função dos empregos efetivos que crio. Se eu efetivamente não criar estes empregos preconizados no projeto, eu, portanto, não tenho direito a essa subvenção. Por outro lado, já tivemos mais subsídios, mas a mesma abordagem financeira pode ser feita, e nesse domínio, pode ser feita através dos impostos e, inclusivamente, através dos preços dos contratos públicos. Aqueles projetos e transações e relações que o Estado tem com pessoas que criam mais empregos verificáveis, né? Se calhar, eu até admito que o Estado possa pagar um prémio, pagar mais. Está a ver? Portanto, eu acho que por esta via podemos conseguir ter melhores resultados. Portanto, eu acho que aqui há efetivamente temas, porque as situações e as realidades não são iguais, e agora lembrei-me também do FADA. Portanto, os programas do FADA têm que gerar emprego. Portanto, há temas de governação, portanto, e coordenação das instituições, há temas, e ali são os temas estratégicos, há o tema da operacionalização, capacidade institucional e depois, efetivamente, melhorar os mecanismos de controlo, que não devem ser só do controlo do cumprimento da lei e de se roubou ou não roubou, mas efetivamente assegurar que nas operações, nas transações, estão-se a cumprir com os pressupostos das políticas públicas delineadas. Vamos agora sim olhar para a Feira de Municípios e Cidades de Angola. Rui de Castro. Bom, nós tivemos no final da semana passada
uma reunião do Conselho de Governação local no CUNEN. E este fim de semana ocorreu em Malange a 10ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola. Ambas as realizações têm muito a ver com aquela que é pelo menos chamada como uma nova dinâmica na governação, que tem a ver com a descentralização administrativa e que também seria bom que fosse financeira, já seguindo aqui a preocupação manifestada há pouco pelo Guerreiro. Bom, entretanto, quando me preparava para ter mais alguns dados para trazer aqui aos nossos ouvintes, eu deparei-me com algumas questões que gostaria de trazer antes de entrar propriamente dito nesta questão da administração local. E tem a ver com a nossa própria Constituição, já que estas questões também estão previstas na Constituição. Mas na Constituição o que me deparei foi que isto aqui um bocadinho mais virado para os nossos constitucionalistas, parece-me que há algumas, talvez até existam muitas, mas eu constatei aqui alguma necessidade de uma melhor arrumação, porque quando consultamos a Constituição, nós notamos que cada um dos três poderes, executivo, legislativo e judicial, tem as suas atribuições em cada capítulo, um capítulo próprio. Mas o chefe de Estado, que é o mais alto magistrado da nação e que está acima destes três poderes, tem as suas competências no capítulo ligado ao poder executivo, misturadas com as competências de titular do poder executivo e de comandante em chefe das Forças Armadas. Ora, parece-me que seria melhor, e por vários motivos, que houvesse um capítulo próprio para as atribuições do chefe de Estado e depois as outras referentes aos três poderes, ainda que o legislador entendesse que o chefe de Estado, titular do poder executivo e comandante em chefe sejam a mesma pessoa. Porque a população precisa de entender em que momento é que teremos o Presidente da República e em que momento é que teremos o titular do Poder Executivo. Por exemplo, quando o Presidente da República dirige à nação a mensagem de abertura do ano parlamentar, aí é o chefe de Estado. Mas quando a mesma entidade se dirige aos deputados na apresentação do novo Orçamento Geral do Estado, já é o titular do Poder Executivo. Portanto, creio que aqui é uma questão de arrumação. Uma outra tem a ver com o vice-presidente, no nosso caso até é a vice-presidente, que na Constituição diz que é um órgão auxiliar do Presidente da República no exercício da função executiva. Portanto, está mesmo claro. Ou seja, o vice-presidente é auxiliar do titular do Poder Executivo. Não é nem do chefe de Estado, nem do comandante em chefe. Portanto, há aqui também algo que poderia ser melhor ajustado para que não houvessem dúvidas, porque a nossa lei-mãe tem que ser o mais clara possível. E então é aqui que entra a questão também do poder local. É que nós, habitualmente,
vamos ouvindo na mídia, nas redes sociais, nas intervenções, em comentários, em entrevistas, uma mistura em que fica tudo poder local e, de facto, uma coisa é a administração local do Estado, que é exercida pelas administrações municipais, pelos governos provinciais, e que estão ligados à administração central. A outra coisa é o poder local, e o poder local é uma organização democrática do Estado, ao nível local, estruturada na base da tal descentralização, mas que tem como formas organizativas as autarquias, as instituições do poder tradicional e outras onde haja promoção da participação dos cidadãos, como as comissões de moradores e outros. Portanto, há efetivamente alguma discussão, particularmente já com motivações políticas, por causa da implementação das autarquias, que serão, porque estão previstas na Constituição, serão eleitas quando chegar o momento, e que terão algumas das atribuições que hoje estão com as administrações municipais, como a manutenção de escolas, a administração de hospitais locais, a gestão dos serviços de energia e água, a recolha de resíduos, a polícia municipal, enfim, estas serão tarefas das autarquias. Neste momento, que ainda estamos neste processo de transição, em que antigamente, e todos nós sabemos quais as razões, os mais novos talvez não, mas conhecemos as razões de porque que houve esta centralização que começou até em termos ideológicos, que o Zé Guerreiro é especialista nisto, do centralismo democrático e outros. Portanto, Estás a querer provocar. Mas de facto foram momentos históricos e então hoje já a tendência já é outra. Já é efetivamente para não só seguindo o lema de que a vida se faz nos municípios, né, mas de facto já se nota, talvez pudesse-me dizer que ainda falta muito, mas já se nota que efetivamente há um processo de descentralização de tarefas e responsabilidades que estavam nas estruturas centrais para as provinciais e das provinciais para as municipais. Antigamente, quem estava à frente das administrações municipais e comunais era o nosso camarada do partido, que estava à frente do comitê e então também era o administrador. Com as novas exigências, com as novas tarefas, com a especialização, hoje já começamos a assistir que há mais técnicos, há cada vez mais técnicos à frente das administrações municipais, técnicos esses que agora também se quer que sejam políticos, quer dizer, agora está a haver a inversão do que era anteriormente. Portanto, creio que neste particular não ficaremos a ganhar muito do ponto de vista da atividade partidária, mas ganhará a população porque haverá uma administração muito mais técnica, não é? Entretanto, nestas abordagens que houve, nestas reuniões, fez-se algum balanço daquelas que foram as atividades do primeiro semestre de 2024, com um conjunto de dados que
procuram apresentar-nos que muitas das previsões foram concretizadas, mas um dado é que uma boa parte delas tiveram uma concretização que não chegou aos 50%. Há, inclusive, no domínio do PIM, a constatação de que estão paralisados 230 projetos e que isso ocorre por má execução e que, portanto, e alguma incapacidade técnica até mesmo das entidades. Mas eu vou permitir também que os meus colegas abordem. Ainda a olhar para esta Feira de Municípios e Cidades de Angola, José Guerreiro, foi um exercício que lhe permitiu ver o país real? Sim, ver o país real numa reunião, né? Porque eu acho que há muito mais para ser feito no quadro daquilo que é atender às necessidades do país real. Porque, inclusive, o que o Rui de Castro disse sobre a questão das administrações municipais agora terem técnicos à sua frente, não corresponde totalmente à verdade. Aliás, essa é, na minha opinião, e não só na minha. Eu já falei com vários responsáveis nas províncias e é dos vários problemas, quer dizer, do Comitê Municipal tem que ser administração municipal. E se não é, depois passa a ser, como diz o Google, depois passa a ser também membro do Comitê Municipal do partido e vice-versa, quer dizer. E então eu acho que ainda há muita coisa para fazer e eu começava por abordar de uma maneira mais abrangente a questão da reunião do CUNEN, não é? A questão da reunião do CUNEN, o chamado Conselho de Governação Local. Foi uma reunião importante, né? Pois as conclusões dessa reunião que eu vou referir foi feita pelo Sr. Presidente da República, acompanhado de Sua Excelência a Senhora Vice-Presidente da República, dos auxiliares do Poder Executivo, com os governadores provinciais. Né? Foi uma reunião pesada, grande, forte e importante, né? E essas conclusões foram basicamente a necessidade. Eu vou ler, exatamente para que não haja erros na minha abordagem. A necessidade de adotar medidas que visam intensificar a diversificação da economia real através do aumento da produção agropecuária e industrial, o apoio às micro, pequenas e médias empresas, a melhoria do planeamento das ações para uma gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros, de forma a garantir o crescimento e o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das populações, a melhoria qualitativa e quantitativa do capital humano, com destaque para os jovens, através da oferta de um pacote formativo diversificado. Nessa reunião foram analisados e também, ou apresentados, digamos assim, o Programa de Aceleração da Economia Familiar e Reforço da Segurança Alimentar, no quadro da Estratégia do FADA, o Plano de Ação da Reforma do Estado, no quadro do Plano de Desenvolvimento Nacional, PND, o relatório do PIM, nomeadamente no âmbito da saúde e da educação. Uma constatação, agora já estou eu a dizer, uma constatação da reunião, né? E que normalmente também faz parte da cartilha das reuniões e dos comunicados, né? É de que a ação governativa teve o seu curso normal, e estou a citar, a ação governativa teve o seu curso normal, apesar de algumas dificuldades registadas. Ou seja, aquilo que diria eu, para resumir, agora sou eu a dizer, sintetiza assim, como é normal dizer-se. O balanço é positivo, pese embora alguns constrangimentos. Desculpem se cansei os meus colegas do painel ou os ouvintes a ler as conclusões da reunião, mas acho que o objetivo era mesmo esse, né? Porque de facto cansa, né? A reunião realizou-se no dia 3 de agosto passado, não é? Mas poderia perfeitamente ter-se realizado com as mesmas conclusões, quase as mesmas recomendações, em janeiro de 23, em agosto de 20, em junho de 2017, em setembro de 2014, em maio de 2010, pronto, as conclusões e recomendações não seriam muito diferentes destas, né? Depois realizou-se o Fórum dos Municípios, também com os mesmos objetivos. E aí voltamos àquilo que o Rui disse muito bem, que já se nota alguma descentralização, mas descentralização nas funções e no papel. Na descentralização daquilo que é bom, que é para realizar projetos e melhorar o nível de vida das populações dos municípios nas comunas, essa descentralização não se faz. E eu dei o exemplo ainda há bocado
em relação às estradas que continuam a ser dirigidas por verbas centralizadas. E há outros, dezenas de exemplos nesse sentido. Portanto, e em resumo, né, há anos e anos que estamos nisto, né? Planos, balanços, constatações, reuniões, né? Fóruns, feiras, e os resultados, né, são muito aquém do que se ia desejar, né? E o que se ia desejar no evento quanto ao desenvolvimento económico, ao combate à fome e à pobreza, à inflação, à melhoria das condições sociais, na generalidade. Os resultados estão muito aquém. E note-se que eu não estou a descurar de maneira nenhuma, aliás, vivemos isso, né? As condições adversas ao longo dos anos, né? Como a guerra, as destruições de infraestruturas, o Covid-19, a crise financeira internacional, etc, etc. Não estou a descurar de maneira nenhuma isso, mas já se exigia muito mais em relação àquilo que está a ser feito. E também não estou a descurar a importância desta reunião levada a cabo pelo Sr. Presidente da República, né? Bem como a reunião de Malange. É sempre bom reunir, balancear, ouvir opiniões, é sempre bom fazer isso. Mas para que estas reuniões possam significar de facto mudança, possam significar desenvolvimento, evolução, nós temos mesmo que mudar de paradigma, né? Tem que mudar de paradigma, isso tem que ser dito, redito e realçado. Temos que fazer uma reforma profunda do Estado, na sociedade e nas mentalidades. Temos que fazer alterações à Constituição. E o Rui de Castro há pouco levantou algumas questões e ousou entrar em terrenos constitucionalistas, mas de facto constatações importantes que ele fez. Para além destas há outras que eu poderia elencar, mas não o vou fazer. É preciso alterar a Constituição, de facto. É preciso despartidarizar o Estado e as instituições. É preciso reformular a Justiça. É preciso avançar com o poder local e as autarquias. É preciso combater de facto a corrupção. É preciso libertar a imprensa pública de algumas amarras. É preciso priorizar a meritocracia, a competência e não o cartão dos partidos. É preciso combater de facto o nepotismo, o amiguismo, descentralizar efetivamente a governação, e estamos a falar disso hoje muitas vezes. É preciso alocar verbas sem dividir aos municípios. Não é? Estas é que são as medidas de fundo que temos que fazer, senão continuaremos de reunião em reunião, de fórum em fórum, a ter as mesmas conclusões, fazer os mesmos balanços e a situação em termos sociais a degradar-se. E era importante que a gente tenha isso e possa aconselhar desta forma. O partido está no poder, não é? O Sr. Presidente da República, os seus auxiliares, que de facto é preciso uma reflexão profunda a fazer e que há outras pessoas a darem opiniões válidas para que isso possa ser feito. Outras ações e medidas, não é? Podemos analisar num outro programa, que este já vai longo. Ainda inglês, que ilações tirou deste encontro no CUNEN? Bem, que há muito trabalho feito. Foi a primeira ilação que tive. O Zé Guerreiro acabou de referir muitas coisas com as quais eu penso que estamos todos de acordo. Como país, penso que sabemos o que é que deve ser feito. Não é? Onde devemos melhorar. Talvez falte agora saber como, não é? Como alguém diz, não há estrada que nos leve a algum lugar se não soubermos o caminho, não é? Temos que encontrar o melhor caminho. Em relação à reunião, daquilo que li na imprensa, foram divulgadas informações e talvez também apreciados documentos muito importantes. O relatório das atividades envolvidas pelos governos provinciais em 2023, informação sobre os moldes de funcionamento do Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar, o CIETO, Nossa Casa, Nossa Terra, o Plano de Ação da Reforma do Estado e o relatório do Plano Integrado de Intervenção de Municípios. Este último relatório permite, penso que faz um balanço, não é? Até o mês passado, não é? E dá-nos bons indicadores de uma evolução significativa, né? Nós também temos que olhar para esses aspectos, não é? Por um lado, dizemos que não nos informam, não é? E quando há informação, eu penso que nós devemos, pelo menos, passar por ela, não é? Notificar e
e penso que assim deve ser feito, né? Portanto, pelo que li e ouvi, estão concluídos 1.233 projetos até o final de julho, num global de 2.325 inscritos na carteira nacional do plano, não é? E esses planos e intervenções no município abrangeram vários setores, né? Saúde, estando concluídas 44 unidades sanitárias, educação, 155 escolas, projetos, né, de infraestruturas, 15 vias de comunicação, que resultaram na melhoria das condições de circulação das pessoas em vários quilómetros, não vale a pena ir ao detalhe. Foi também informado que 229 projetos, por várias razões, né, estão paralisados e por incumprimento, por falta de capacidade técnica da entidade contratada, também incumprimento dos importeiros, fiscais e erros, né, de estimativas e má execução financeira, entre outros. No setor da indústria e comércio, o indicador aqui revelado é que foram criados um total de 10.047 empregos e a arrecadação de 71 milhões de kwanzas. A indústria, o comércio criou 80.856 empregos e houve melhoria também em termos da situação de segurança pública. Foram feitas ou divulgadas informações sobre operações policiais realizadas, indicadores também de crimes, apreensão de armas de fogo, e também indicação sobre o movimento migratório, não é? Eu acho que não há dúvidas que há uma evolução, né? Esperaríamos melhor, mas há uma evolução. Agora, como sempre, precisamos, portanto, depois de olhar para outros indicadores, não é? Que às vezes não são tidos em consideração e que, ao analisarmos, ajuda também a perceber que melhorias ainda devem ser feitas. Para além da necessidade de mais hospitais, e agora, e aqui faço um parênteses, porque esses indicadores ajudam-nos a perceber e a clarificar que não há apenas intervenções em hospitais terciários, não é? Está claro que há intervenções nos hospitais a nível primário. Portanto, o PIN está a fazer, e eu penso que isso ajuda a clarificar esses aspectos, porque passa-se a ideia de que o Estado só está a fazer intervenções ao nível de hospitais. Mas em relação ao setor da saúde, para além de precisarmos de mais hospitais, e o que está a ser feito, precisamos também de assegurar que os hospitais funcionem bem. E há relatos que, apesar de termos hospitais novos e antigos, que faltam muitos, têm alguma dificuldade de operar, desde a falta de medicamentos, desde equipamentos avariados. Por exemplo, eu tenho um amigo que é médico, é de Benguela, trabalha em Luanda, foi um fim de semana a Benguela visitar os pais que lá vivem, teve um problema de saúde. E ele diz que não conseguiu, portanto, foi um acidente que ele teve, simples, mas com o médico sabia que precisava de fazer uma radiografia muscular. Portanto, ele não conseguiu fazer em Benguela, teve que ir para Luanda. Não é? Portanto, quando olharmos, portanto, o que eu quero também chamar a atenção é que precisamos também de olhar para outros indicadores de desempenho, para não termos a impressão, a ideia de que está tudo muito bem, o problema está resolvido. Não está. Não está integralmente.
e também compreender as causas dos problemas. E ali voltamos ao tema da empregabilidade, da qualificação profissional. Muitos hospitais, não há dúvida, que não têm falta de equipamentos. Até têm, modernos. Mas avaria qualquer coisa, ninguém sabe resolver. Portanto, então tem que haver esta coordenação, não é? Portanto, é preciso perceber por que razão temos essas dificuldades e assegurar que tenhamos outros instrumentos que atendam estes desafios. Para além disto, ainda na saúde, era preciso também saber, portanto, em que medida é que a saúde e bem-estar das comunidades onde esses hospitais estão implantados melhorar, porque nós precisamos ter esses indicadores. Como é que está a situação epidemiológica das diferentes realidades? E muitas vezes eu acho que, do ponto de vista estratégico, né, e sobretudo a imprensa gosta muito de olhar para aquilo que está mal, não é? Mas dessas reuniões, pelo menos pudéssemos ir até o fórum, né, do município, espero que assim seja, né? Quando tivermos a avaliar os municípios, possamos saber, por exemplo, qual é o município que tem o melhor sistema de saúde e porquê. Isso até vai gerar uma competição boa entre eles, né? Os mesmos temas são aplicáveis ao setor da educação. Temos mais escolas, é verdade. Como é que elas estão a funcionar? Quantas escolas? Todas as escolas têm água, têm luz elétrica. Melhorou o analfabetismo nessas determinadas circunscrições? Qual é a cultura cívica das pessoas nessas circunscrições? E lá está também avaliarmos, porque temos um país que é o conjunto das partes, não é? Mas há dinâmicas diferentes nos diferentes municípios e nós precisamos de valorizar. Há um outro tema que tem a ver com o PIB, não é? E que é reconhecido e foi recomendado que sobretudo o Ministério das Finanças agilize e facilite, não é, o pagamento das faturas destas empreitadas, né? E aqui depreende-se que um dos problemas de atraso tem a ver com o atraso nos pagamentos. Mas nós também sabemos que certamente não é falta de vontade, falta de patriotismo dos colegas das finanças, né? O país está a atravessar uma situação financeira particularmente difícil e que abre-se aqui espaço também para inovarmos, não é? E melhorarmos a forma de financiar o investimento público. Por exemplo, e eu estou a falar de coisas que já existem, Nós sabemos que, e é por isso que há também uma dívida pública muito acentuada, para fornecimentos de bens e serviços. Portanto, praticamente, os operadores económicos financiam o Estado. Agora, nós, e por isso é que temos atrasados, né, com todos os problemas que existem, mas isto funcionou assim, está a diminuir, mas tem dado algum jeito. Agora, eu acho que nós também devemos, isto para cautelar também o peso e a natureza da dívida do Estado, né, e melhorar as finanças públicas, é que nós devemos trazer isso para o investimento público também. No sentido de que, por exemplo, fala-se muito das parcerias público-privadas e elas têm muitas modalidades associadas, não é? E o que acontece, por exemplo, no Reino Unido, é que muitas escolas, muitos hospitais, muitas estradas, até cadeias, são financiadas por iniciativas chamadas iniciativas financeiras privadas, em que o Estado celebra com instituições públicas contratos para edificarem, operacionalizarem, manterem essas instituições, contratos de 30, 30 anos,
mas que o Estado paga em função do desempenho que elas têm. Nós sabemos hoje que muitos imóveis, o Estado compra muitos imóveis a privados para satisfazer as suas necessidades de espaço, né? Porque a máquina administrativa também cresceu e é legítima que isto aconteça. Mas se nós, à partida, fizéssemos isso e não pagássemos depois da cabeça, nós teríamos 30, 20 anos para pagar. E isto até constitui vamos assim dizer, um mecanismo de financiamento que ajuda os fundos. Nós podíamos estar a dinamizar, porque há poupanças de fundos, e não só por esta via e por via do investimento público, porque temos estado com muita dificuldade a atrair o investimento privado para atividades, portanto, económicas normais. Mas seguramente se atraíssemos investimento estrangeiro para o financiamento do investimento público nesses moldes, provavelmente teríamos mais sucesso. Portanto, é preciso estudar as experiências dos outros países. Um Reino Unido que é liberal faz isso, não é? Porque é que nós não havemos de fazer? E como de costume, vamos elencar aqueles que foram os principais destaques da semana. Rui de Castro. Bom, em primeiro lugar, ia para o tema ligado à saúde. Nós assistimos a uma campanha de rastreio do cancro da próstata, que teve uma grande adesão, e que depois culminou com a primeira cirurgia robótica em Angola. Foram adquiridos dois robôs instalados no Hospital Cardeal do Nascimento, e vieram técnicos norte-americanos. Foram eles os responsáveis por estas duas intervenções. Correram bem, por aquilo que foi anunciado, ainda bem. O que já não me parece muito bem é que ainda agora fizemos a apresentação dos primeiros 2 robôs. Ainda não temos técnicos para operar com estes equipamentos, e já estamos a anunciar que vamos comprar mais 2 para a Cabinda e outro para o materno-infantil a Janco de Menezes, como sabemos que a nível da saúde há muitas outras prioridades que têm a ver com aquelas que o Enda mencionava na edição passada, fazendo menção a algo dito por uma médica, de que de facto nós ainda estamos com as doenças da pobreza. Portanto, para atender estas doenças da pobreza, precisamos de muito mais. É que temos hospitais que nem sequer têm reagentes para fazerem a verificação de uma análise se tem febre tifoide ou se tem paludismo. Portanto, creio que temos que andar em consonância com o estado do país, e não dar, neste caso parece-me que passos maiores do que a perna. Depois há a questão de que a ARCEG sugeriu, e eu acho que bem, que acabe a isenção do seguro obrigatório aos veículos do Estado, portanto aos cerca de 60 mil veículos do Estado. Esta sugestão não abrange as viaturas dos órgãos de defesa e segurança, mas já seria um bom passo para os restantes cidadãos que circulam e que se cruzam no dia a dia com viaturas do Estado e que, por uma razão ou outra, há acidentes e depois é uma dificuldade enorme para serem ressarcidos quando
quando o condutor da viatura do Estado é que é o culpado. Também durante a semana houve uma informação da Indiama que se apresenta bastante preocupada com a baixa de produção de diamantes no primeiro semestre deste ano e que está a tornar alguns dos projetos não rentáveis e que pode, e em alguns casos já começa a provocar desemprego. Ora, o que me parece é que, de facto, e contra muita gente que defende uma liberalização até na prospecção e comercialização de diamantes, que esta ação devia ser interdita a operadores que não estejam vinculados ao Estado. Entretanto, esta questão e outras de dilapidação de bens da comunidade também foram abordadas no Fórum das Cidades e Municípios. Por último, no final da semana assistimos a uma intervenção da nossa Primeira-Dama e há um momento que está a ser bastante viralizado nas redes sociais, em que ela aparece bastante emocionada em função de uma injustiça que está ligada à violência doméstica. Violação. No caso foi uma violação de um pai aos seus filhos e, portanto, acima de tudo por causa do desfecho que teve na justiça. Ora, de facto, este é um bom grito de alerta de uma pessoa com o peso que tem a Primeira-Dama, de alerta e também de revolta perante os vários casos que estão em crescendo a nível da violência doméstica, portanto, violência contra a criança, contra a mulher, contra os idosos, mas que também nos deve refletir para outros casos, também onde há uma presença da justiça que não é aquela que deveria ter. Nós precisamos de ter uma justiça mais rápida, menos passiva e que também cuide de outros aspectos em que o país está a ser seriamente penalizado, do garimpo, mas também do desvio de fundos, enfim, há uma temática enorme que está entregue aos operadores da justiça e que parece ou vai dando espaço a que as pessoas deixem de acreditar na justiça conforme deviam. Ainda em inglês, os seus destaques da semana? Era apenas um. Se calhar na senda do que o Rui referiu-se aos seguros dos automóveis do Estado, eu penso que a preocupação deve ser alargada também a outros bens do Estado. Por exemplo, estamos a fazer um investimento muito grande no setor da saúde. E a questão era saber se, por exemplo, estes imóveis estão assegurados. Nós tivemos a reinauguração do Hospital do Cunene, que foi queimado, não é? Tínhamos seguro. O que é que nos vai acontecer se tivermos desgraças, não é? Para nesses investimentos que estamos a ter. Portanto, é fundamental que essa preocupação se alargue a bens e comece em bens muito mais valiosos e mais importantes, sem descurar, obviamente, a problemática inicial, mas a mesma atenção deve ser dada para os bens que estamos agora os ativos, né, que estamos agora a constituir. José Guerreiro, os seus destaques da semana? Bom, os ouvintes sabem, os colegas, que aqui no programa
nós, e falo por mim particularmente eu, em várias edições, tenho tido palavras de muito apreço, de reconhecimento e de solidariedade em relação às várias valências do Ministério do Interior, né, sempre que temos conhecimento do trabalho positivo que vão desenvolvendo. Eu tenho-me referido ao trabalho excelente do Serviço de Migração e Fronteiras, Serviço de Migração e Estrangeiros, a Polícia de Trânsito, Polícia de Guarda-Fronteira, SIC, etc, etc. Por isso também os colegas e os ouvintes me compreenderão que eu faça críticas quando acho que as coisas não correram bem. E neste programa refiro-me a 2 notícias divulgadas na semana passada por órgãos de comunicação credíveis, né? Uma delas foi da previsibilidade, ainda não confirmada, portanto, mas denunciada em sede de tribunal, de que os alegados assassinos do professor Laurindo Vieira foram coagidos a confessar o crime sob pressão e ameaça. E a outra foi a prática de crimes de assassinato no uso de funções por oficiais superiores e agentes da Polícia Nacional, no caso da morte de 2 jovens da Zona Verde de Chito Belas, que por isso, felizmente, digo felizmente, foram condenados em tribunal com penas pesadas. Embora não possamos de maneira nenhuma, e não é a nossa prática, pensar em generalizar essas práticas, mais que lamentáveis, a toda a instituição, não devemos fazê-lo, generalizar. Temos é que aceitar que as mesmas mancham a sua imagem, a imagem dessas instituições, e devem servir para os responsáveis aprimorar a seleção, a educação, a formação e a depuração dos elementos nocivos às instituições. O meu segundo destaque, e aliás acho que é para aliviar um pouco este tema anterior, né, que de facto é sério e preocupante, o meu segundo registro vai para uma campanha que está a decorrer de 7 de junho e vai até 20 de dezembro, no quadro de um projeto denominado Jornada de Saúde Grátis na Comunidade, em que o chamado núcleo Meu Padrinho, Meu Mentor está a levar a cabo palestras em vários municípios de Luanda sobre, e eu cito, as causas e as consequências da jarda. Portanto, segundo li, o objetivo é sensibilizar os jovens e adolescentes a não imitarem ou prosseguirem com estas práticas, ou seja, jardar o corpo. E eu não sei se estou a usar bem o termo, se estou a usar bem tecnicamente o termo. Pronto, terminava dizendo que só nos faltava esta, né? Palestras sobre a jarda, que mereceram honras de notícia através do jornal mais que oficial do nosso país, o Jornal de Angola. Vamos aguardar que o referido núcleo também promova palestras sobre os malefícios da gravidez precoce nas jovens, sobre os prejuízos do trabalho infantil, sobre a gravidade da prostituição dos jovens, sobre a importância da higiene pessoal e coletiva, sobre a desvantagem do abandono escolar, sobre o respeito pelos valores da família e aos mais velhos, sobre a importância da vacinação nas crianças e jovens, etc, etc, etc. Bom, começaram pelas jardas, ok. Esperemos que o Jornal de Angola nos traga mais notícias deste projeto em próximas edições. Finalmente, e embora considere que uma mais profunda e completa avaliação da participação de Angola nos Jogos Olímpicos Paris 2024 deva ser feita quando regressar ao programa o nosso colega comentador Gustavo da Conceição, que foi o chefe da missão angolana, e que grande honra para nós, para o nosso painel e para a LAC, torna necessário, acho eu, ainda quente, depois terminaram ontem os Jogos Olímpicos, dar uma palavrinha sobre a nossa participação. E essa palavrinha não pode deixar de ser de saudação aos nossos atletas, aos nossos jovens que competiram em várias modalidades. Eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance, fizeram tudo o que era possível para irem mais longe, mas de facto a nossa política desportiva, que tem vindo a ser seguida há muitos anos, não permitiria grandes resultados e conquistas olímpicas, medalhas e diplomas, se não repensarmos o nosso desporto de uma ponta à outra. Para que daqui a umas décadas, repito, para daqui a umas décadas, possamos também, e à semelhança de outros países africanos, repito, de outros países africanos, também ganhar medalhas olímpicas. Saudação por isso a todos os integrantes da Missão Olímpica Angolana e às suas famílias. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se ainda inglês José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast, onde quiser e quando quiser, a partir da plataforma YouTube, em lac.7dias.